Olá, meu nome é Vera Sá, estou aqui com uma alegria desse convite do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, do ANIL aqui no Rio de Janeiro, para conversar com vocês sobre divulgação da doutrina espírita. Antes de mais nada, trouxemos uma frase, quer dizer, mais de uma frase, né? Mas falas de Chico Xavier, para começar a sensibilizar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Se o momento é de crise, não te perturbes, segue. Serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencie e abençoe. A verdade tem voz. Chico Xavier. Trazendo também uma página de Emmanuel e André Luiz, através de Chico Xavier, do livro Estude Viva, Socorro Oportuno. Sensibiliza-te diante do irmão positivamente obsidiado e esmera-te em ofertar-lhe o esclarecimento salvador com o que a doutrina espírita te favorece. Bendito seja o impulso que te leva a socorrer semelhante doente da alma. Entretanto, reflete nos outros, os que se encontram nas últimas trincheiras da resistência ao desequilíbrio espiritual. Por um alienado que se candidata às terapias do manicômio, centenas de fronteiriços da obsessão renteiam contigo na experiência cotidiana. Desambientados num mundo que ainda não dispõe de recursos que lhes aliviem o íntimo atormentado, esperam por algo que lhes pacifique as energias, à maneira de viajores tresmalhados nas trevas, suspirando por um raio de luz. Marchavam resguardados na honestidade e viram-se lesados a golpes de crueldade, mascarada de inteligência. Abraçaram tarefas edificantes e foram espancados pela injúria, acusados de faltas que jamais seriam capazes de cometer. Entregaram-se tranquilos a compromissos que supuseram inconspurcáveis e acabaram espezinhados nos sonhos mais puros. Edificaram um lar como sendo um caminho de elevação e reconheceram-se dentro deles a feição de prisioneiros, sem esperança. Sem esperança. Criaram filhos, investindo em casa toda a sua riqueza de ideal e ternura, na expectativa de encontrarem-se dentro dele a feição, de encontrarem companheiros abençoados para a velhice e achar-se relegados a extremo abandono. Saíram da juventude plenos de aspirações renovadoras e toparam enfermidades que lhes atenazam a vida, né? E com eles os que se acusam desajustados. Temos ainda os que vieram do berço em aflição e penúria, os que se emaranharam em labirintos de tédio por demasia de conforto, os que se esmorecem nas responsabilidades que esposaram e os que carregam no corpo dolorosas inibições, e tantos outros. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. A gente escuta muito a frase, né, que se quisermos fazer a melhor caridade que se pode fazer pela doutrina é a sua divulgação. Mas não é bem assim que é colocado por Emmanuel e André Luiz. É colocado o seguinte: recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. No âmbito divulgação da doutrina, para continuarmos nos consolando o próximo, para continuarmos com obediência e resignação, mas com entendimento da lei de causa e efeito, livre-arbítrio, das bem-aventuranças nas aflições, não é verdade? E que estamos amparados sempre por esses amigos queridos do plano espiritual superior. Bom,
com isso, com essa pequena conversa de reflexões, né, mútuas, porque a gente também, quando pega essas coisas, fica pensando no momento que estamos vivenciando. E isso nos faz refletir e a tomar algumas decisões, mudar alguns pensamentos, mudar a nossa vibração, e para isso nada melhor do que uma prece. Senhor Jesus, amigo querido, benfeitores queridos da casa de Leon Denis, a qual pertenço, e dessa casa bendita que é o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, e tantas outras casas afins, coligadas pelo mesmo sentimento de amor ao próximo, de vontade de progredir espiritualmente, de mudarmos as nossas ações e caminharmos para o bem. Que possam ser esses poucos minutos de bastante pensamento sobre a divulgação da doutrina e sobre o conhecimento de um grande divulgador que, além de Allan Kardec, nos trouxe o sentimento, a persistência, a determinação da divulgação. Que assim possa ser, graças a Deus. Já adivinharam de quem eu vou falar para vocês? Esse grande divulgador, que não é Allan Kardec, nem é Chico, que trouxe de uma outra forma? Não. Pois eu hoje trouxe uma conversa para vocês muito interessante. Nós vamos falar um pouco de Caibar Schutel, trazendo algumas coisas desse livro. Caibar Responde, que é um livro da editora Leon Denis, mas um livro, através do Mediativo Panfiro, vários contatos que nós tivemos, com o Caibar Schutel, através da psicografia, mais da psicofonia, esclarecendo muitas coisas sobre a divulgação da doutrina espírita, quando a Casa de Leon Denis, em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, estabeleceu em 1990 alguma coisa, a divulgação através dos meios da mídia, através da internet. Mas para isso precisamos conhecer um pouco de Caibar. E para isso, esse livrinho é importante. Não é um livro biográfico. Biografia de Caibar, nós temos a de Leopoldo Machado, Uma Grande Vida, foi o primeiro biógrafo de Caibar Schutel. Mas temos também aquele muito conhecido, um livro maravilhoso, em que eu baseei muitas coisas para trazer para vocês também, que é o livro de Eduardo Carvalho e de Wilson Garcia, que é Caibar Schutel, o Bandeirante do Espiritismo. Ok? E vocês encontrarão muito também nas mídias, né, muitas palestras sobre Caibar, algumas com algumas ideias não, as ideias são as mesmas, mas alguns fatos um pouco contraditórios, assim, de idade, de local, de situação, que quem conta um ponto aumenta um ponto e faz uma misturada, mas esses livros te trarão a lisura do conhecimento que foi possível pesquisar sobre Caibar Schutel. Eu vou trazer a fala de Caibar quando nós perguntamos a ele sobre o que é a divulgação, o que era a divulgação espírita. E ele nos trouxe algumas coisas. Assim, foi uma reunião de agosto de 1998. É o esforço que se faz em torno da difusão de uma ideia. E essa ideia, que nos parece boa em seu princípio, em sua base, em seus objetivos, deve ser estendida a todos aqueles que buscam encontrar a verdade. Olha lá sobre o socorro, né, oportuno, que nós lemos aqui de Emmanuel, né, que a gente tem que ir Kardec com Jesus e fazer a divulgação. A difusão espírita é justamente o esforço no qual todos os homens de boa vontade devem estar engajados, tornando o conhecimento de leis básicas, como a sobrevivência do espírito após a morte, a manutenção de sua individualidade, a sua possibilidade de comunicar-se e o retorno numa futura reencarnação. Aí mais adiante ele traz assim para nós. A difusão da ideia pelos instrumentos modernos, mecânicos, deve ser cada vez mais estimulada. Olha só, em 98. E hoje nós estamos aí com uma pandemia, vivendo, né, nessa beleza de troca fluídica de ideias e de estudos, mantendo a nossa vibração com as nossas casas espíritas. As nossas casas estão dentro da nossa casa e cada vez mais no nosso coração, através desses meios, né, desses instrumentos modernos mecânicos, como a internet. Pelas máquinas, pela internet, vocês atingem a população anônima que não pode ou nem sempre vai à casa espírita.
de onde eles estão ou até mesmo de onde vocês estão. Por isso, o trabalho que feito assim é principalmente dirigido àqueles seres que vocês nem sempre verão. Então, olha a importância da divulgação nesse patamar. Mas quem é Caibar Chuta? Quem foi e quem é Caibar Chuta? Bom, é interessante que a gente... Caibar de Souza Chuta, né? Caibar de Souza Chuta. A gente vai ver filiação, seu Antero, né? Aquela questão de mãe, pai, a Rita, do nascimento em setembro de 1868 no Rio, aí desencarna em 30 de janeiro de 1938 em Matão, no interior de São Paulo. Religião católica praticante, começou a nos interessar mais. Uma infância em que ele se tornou órfão aos 10 anos. O pai tinha um negócio, ia bem, mas era jogador, vivia na noite do Rio de Janeiro. E com isso, desencarnou cedo, com 30 e poucos anos, né? A mãe estava grávida do irmão de Caibar, o Antero, irmão, que só durou também até os 4 anos, e ela desencarna de parto. E aí eles são criados por um avô muito severo, o avô paterno, severo. E vieram residir com o avô, ele muito rígido e tal, colocou ele no... Bom, vai passando o tempo, ele vai para o Colégio Pedro II e até hoje não se sabe se foi por não achar, por tudo aquilo lá que ele estava aprendendo não interessar, ou se foi por pressões disciplinares, que ele não se adaptou ao colégio. Vamos lembrar, naquela época, ainda nem estamos aí em 1800 e pouco, ainda não foi proclamada a República, né? Vivíamos a questão do Império, e a questão mesmo de estudos na época, da disciplina, talvez muito rígida. Bom, uns dizem que é por isso. Eu sei que ele abandona no 2º ano, que deve ser o 2º ano hoje do 2º grau, mas vai procurar um emprego, o avô não deve ter deixado ele à toa, né? E ele vai trabalhar, e o avô tinha uma certa condição, trabalhar numa farmácia. Ele se especializa em farmacêutico prático, naquela época era assim, né? Essa farmácia, dizem que era na 1º de março, parece que é aquela da Granado, da 1º de março, aqui no Rio de Janeiro. Mas isso não é tão importante. O importante é que ele atingiu a maioridade e aí começou a viver igual o pai, boêmio, pelo Rio de Janeiro, né? E aí começou a ficar adoentado, não comia direito, ficava pelas boemias, ia direto para o trabalho, essas questões de jovem, né? De jovem meio sem cabeça, cá para nós, né? Não, de jovem como a vida mostra, né? A vida sem essa visão, né, do espírito imortal. E aí ele acabou ficando doentado, foi ao médico. Eu sei que esse médico foi muito bom, gente. Eu acho, ele foi rápido para ele. Olha, sua saúde está precaríssima e você numa encruzilhada. Ou sai do Rio imediatamente, porque o Rio chamava, né, corte, aquilo tudo, aquela boemia, ou encomenda já o seu túmulo. Dizem que Caibar, por medo, que era medroso, não queria morrer, né? Viu o pai morrer, pela experiência. A tuberculose era um pânico da época, não é verdade? E aí ele muda de vida. Ele muda, vai até a Estrada de Ferro, aí é que começa um pouco de confusão, né? Sobre a escolha do lugar para onde vai. Dizem que ele olhou um mapa lá na Estrada de Ferro, tinha um mapa da Companhia de Ferro por onde passava a estrada, olhou e disse, bem longe do Rio. Porque se ele ficasse próximo, ele podia vir aos finais de semana para a Boemia. Eu acho que foi isso. Aí ele viu onde era mais distante. Esse mais distante, fazendo baldeação, acho que por São Paulo e tal, ou era Piracicaba ou era já Araraquara. Bom, porque ele passou por esses 2 locais, né? Eu sei que ele chega lá e procura uma farmácia, indica uma farmácia Moura do seu João Batista Raia, foi contratado porque ele passou em tudo, isso foi lá por 1891, 93, mas houve uma questão lá, foi chamada a atenção uma certa vez por alguma coisa, e cadê que ele aceitou? Melindrou, chamado de atenção, ele pediu demissão.
pediu demissão, né? Conta os seus biógrafos, né, que ele também esteve por Araraquara. Se isso foi em Araraquara, outra situação foi em Piracicaba, que é onde também ele se empregou na Farmácia Neves, né? Uns dizem que a Farmácia Neves era em Piracicaba, outros dizem que era Araraquara, outros dizem que a Farmácia Moura que era em Piracicaba, outros dizem que era Araraquara. Mas isso vai fazer alguma diferença para a questão desse divulgador da doutrina? Não, não vai. Então, eu passei por cima disso. Uma hora eu vou chegar, talvez, a um consenso, né? Vou deixar para vocês pesquisarem se quiserem. Bom, eu sei que nessa ida e vinda, ele passa também por Itápolis e depois eu sei que ele volta para Araraquara, isso é que é importante. Ele volta para Araraquara, parece que compra um pequeno sítiozinho, uma coisa assim, começa a plantar e viver. Por isso é que eu acho que onde ele teve aborrecimento, lá que ele se melindrou, foi em Araraquara. Porque ele começa a vender os legumes e as frutas que ele plantava, com uma carrocinha, e passava em frente à farmácia, assim, tipo, estou aqui, ó, trabalhando, mas não peço para voltar. Eu acho que ele esteve em Araraquara aconteceu isso, ele vai para Piracicaba, trabalha em outra farmácia, depois ele volta para Araraquara. Só que também há um momento em que Araraquara passa, assim, por uma experiência muito dura da febre amarela. E ele acaba, lá por 1895, 6, ajudando muito ao povo, como prático de farmácia, mas vai parar em Matão, que não tinha esse nome, né? E onde ele abriu a própria farmácia. E ajudou muita gente do lugar. Muita gente. A própria farmácia. A Araraquara se chamava, sabe como? Não, Araraquara não, Matão. Senhor Jesus das Palmeiras do Matão. Matão, faço ideia como é que era o lugar. Pequeno e mato, bem mato, né? E ele luta tanto pela cidade, ele luta tanto pelo povo, ele tenta melhorias. Como essa cidade não tem uma farmácia, bom, com isso ele acaba elevando aquele local, que era um distrito, eu acho que de Araraquara, e ele acaba elevando aquilo, vamos dizer assim, a um município, e ele fica como intendente por 2 mandatos, quer dizer, tipo prefeito, como 2 mandatos, né? Dizem até que ele construiu a Câmara, lá o local da prefeitura, o prédio. Foi ele com amigos que gastaram dinheiro ali. Bom, mas nesse meio disso tudo, ele também se casou com a dona Mariquinhas. Ele tinha mania de chamar todo mundo assim, diminutivo. Dona Maria Elvira, isso eu achei muito interessante e bonito. Então, ela é de Itápolis, por onde ele andou passando. Mas ele não a conheceu lá, ele conheceu em Araraquara. Porque essa moça teve um namorado, noivo, sei lá, como é que se fala? Naquela época devia ser noivo, né? Mas ele deixou ela na mão, vamos dizer assim. E aí ela ficou mal falada na cidade, né? Não conseguiu morar lá, teve que se mudar e foi para Araraquara. E aí Caibar vive com ela há muito tempo, maritalmente. E um dia resolvem se casar. E ele aí vai casar com ela em Itápolis. Ó, né? Tapa, como é que a gente fala? De luva de pelica no povo que falava mal da Dona Maria Elvira. Ele vai lá casar lá. Outros dizem que não, que ele foi casar lá por causa da família. Bom, mas isso aí também não importa. O que importa é que ele casou e teve ao lado dele uma companheira espetacular que ajudou em todos os projetos que vocês vão ver daqui para frente, que é importante que a gente fale. E manteve a religião dele. Ele era um tal de fazer promessa quando a dona... Ela teve lúpus e ela sofreu muito também, assim, com doença. E ele fazia promessa para Nossa Senhora da Aparecida. Ele ajudou até a levantar uma igreja lá com 2 amigos, porque não tinha igreja no local. Só que, num determinado momento da vida, ele começou a ter sonho com os pais. E sonhos assim, que parecia que os pais estavam ali do lado dele. E começando a dar conselhos. Aí ele foi falar com o padre. E o padre disse, meu filho, não se mete nessas coisas não, de alma do outro mundo, que fala, dá conselho. Mas não sou eu que me meto, eles que vêm atrás de mim. E aí já estão até me dando conselhos, não eram só os pais, né?
E aí ele comentando isso com esses amigos, eu faço ideia, olha só, como tem muita gente hoje também. Um olhou para o outro, os tais que ajudaram ele a construir lá a igrejinha, um deles é até com carpinteiro, né? Olhou assim para ele, para o outro. Aí devem ter dito assim, vamos contar, vamos contar. Isso sou eu já teatralizando a história. E aí eles comentaram que eles já, apesar de serem católicos, andavam metidos naquela história das mesas girantes. Bom, 1890, já é 1904, mais 1903, 4. E aí eles disseram, mas nós largamos isso. Reuniões frívolas, né? E aí, enquanto Caibar quis assistir, quis ir, eles foram. Bom, e aí Caibar, que nem Kardec, ficou observando. Aí era assim, um tal, minha porca sumiu com os 6 porquinhos, não sei onde é que está. Aí o espírito dizia onde é que estava, eles iam lá, achavam a porca. Aí chegou uma época, quando ele perguntou lá o espírito, lá pela mesa, lá, né? E a mesa, o espírito mandava ele rezar a missa, fazia ele pagar a missa para os pais, aquela história toda, e ele ficou com aquilo na cabeça. Espera aí, há alguma coisa de errado nisso tudo. Quando aos animais está certo, eles indicam, nós vamos lá e achamos, mas esse negócio de alma da outro mundo pedir missas e velas sem parar, isso está me intrigando, pensou Caibar. E aí ele comenta com um outro conhecido, que é o senhor João Rosa, que é morador de Itápolis, e esse senhor João marca a vida de Caibar Schutten e dá a ele, você naquela época não era como hoje, que você vê na internet, fácil, compra, troca. Não, deu a ele um exemplar do O Reformador. O Reformador. Aí, ele leu aqui O Reformador e viu lá anúncio sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e sobre um artigo, um livro de Bezerra de Menezes, sobre Bezerra. Ele pega, comprou aquilo lá. Uns dizem que ele leu em um mês, outros dizem que ele leu em uma semana, não importa. Ele leu aquilo tudo. Leu e disse, eu entendo isso, eu conheço isso. Que nem Bezerra, né? Quando leu o Livro dos Espíritos, mas isso eu já conheço. São todos da mesma leva. Pena que a nossa leva está um pouquinho mais abaixo de sintonia. Mas vamos nós. Também temos nossos grupos, nossas levas, né? Nossos grupos de trabalho e de trocas, né? E de semelhanças de pensamentos, sentimentos, de simpatias e antipatias também, né? E aí ele cria, isso resumindo, hein, gente? Tem que ler o livro, que tem coisas interessantíssimas sobre a vida de Caibar. Mas o meu querer aqui é um enfoque na parte dele da divulgação. E aí nós vamos vendo essa questão dele da religiosidade, vamos vendo a questão do centro, e aí já tinha trocado o padre, que o outro era meio amiguinho dele e tal, não gostou muito quando ele entrou para a doutrina, que fez aquilo, mas ficou na dele, que nem Eurípides lá, com os companheiros lá da igreja católica do grupo Vicente de Paulo, né? Que ele havia fundado, que ele fazia parte, Eurípides em Sacramento. Vocês sabem mais do que eu sobre a história de Eurípides, não é verdade? Porque o núcleo de estudos espíritas, para quem ouvir isso mais tarde, tem ligações com o Centro Espírita Eurípides Massanufa, aqui no Rio de Janeiro, na Taquara. Aí, aí esse segundo, parece até meio, é uma história, né? Esse segundo padre, o seu João Van, organiza primeiro ele proíbe todo mundo de comprar na farmácia de Caibar. Só que Caibar foi prefeito intendente por 2 mandatos, fez muita coisa boa na cidade. Então, muita coisa não aconteceu dessa forma, né? Aí ele organizou uma procissão para irem lá no centro, Amantes da Pobreza, quebrar tudo. O delegado avisou Caibar. O que Caibar fez? Dispensou as mulheres e as crianças, mas os homens e ele foram para o centro, abriu tudo e ficou lá falando. Ficou lá falando. Só que a procissão vinha. Mas o plano espiritual sempre trabalhando,
ele avisou para o povo: quando eles começarem a chegar, vocês se abaixem todos. Então ele estava esperando o tiroteio, porque dizem que esse padre andava com armas. Ele era temido. Naquela época, nossa mãe, mas vamos fazer comparações nenhumas com nada atual, porque às vezes a palavra, a forma de ser, o envolvimento magnético é uma verdadeira arma, não é verdade? Era um duelo. Conclusão. Quando eles iam chegando perto, eles pararam lá, procissão, não sei o quê, e começaram com aquelas gritarias na casa de um advogado, gente. E tal do advogado, a mulher tinha acabado de ter um parto difícil, eu sei que ele chegou lá, falou que se continuasse assim, ele ia defender Caibá Chuto, porque a lei dizia que você podia ter isso, ter aquilo, aí falou da Constituição, e da época que já dava liberdade de religião, e Caibá travou muitas polêmicas. Ele foi até contra a fé, porque dizia que não se devia fazer esse tipo de discussão, como Kardec, né? Ele só trazia discussões polêmicas, como tem lá no que é o Espiritismo, resumidas no padre, naquele ateu e tal, aquelas discussões para explicar a doutrina e algumas respostas que dava pela Revista Espírita quando não era possível deixar de contra-argumentar. Mas com essa forma, e Jacaibá não estava bem com essas ideias, não, mandou todo mundo se abaixar. Depois, olha, soubemos que ele tinha também uma armazinha, uma coisinha numa gaveta lá no centro espírita, que ele estava meio nervoso. Uns dizem que ele que não era isso. Outros dizem que estava assim, estava ali. Não, vamos, ele se abaixa, mas a gente defende aqui o nosso centro dessa forma. Conclusão, passa fora do plano espiritual daqueles bons, né? E o plano espiritual falou para ele: é dessa forma que você vai defender a divulgação, mais ou menos isso, a doutrina espírita? Com armas, com esse tipo de arma? A sua arma tem que ser o Evangelho. E aí Caibá ficou realmente totalmente envergonhado, e a partir dali ele dosou mais as questões das polêmicas. Mas nesse livro, né, lá no capítulo 3, na página mais ou menos 42, ele diz isso para a gente, porque nós estávamos falando das dificuldades no trabalho com a internet, das pessoas que chegavam pela internet, entravam, falavam bobagens, como a gente agiria com esse tipo de companheiros, né? Com medo de contaminar o trabalho, como a gente tentaria insistir ou brigaria de outro jeito. E ele diz assim: é só a nossa experiência. Escrevemos durante muitos anos e fomos combatidos por padres, por todo mundo, por espíritas autênticos, não autênticos, por tudo. Então a experiência de vida nos deu esse tipo de coisa. Fui combatido, briguei muito e cheguei à conclusão que não levava a nada. As energias que eu gastei discutindo com padres deveria tê-las empregado em favor da divulgação para os pobres. Até hoje eu choro esse tempo que eu perdi com eles. Não foi um tempo perdido, mas foi um tempo desnecessário. Então nós temos que ficar alertas para não entrarmos nessas discórdias, né? Mais adiante também ele traz aqui no livro para nós assim: cada vez os obstáculos fazem parte da vida terrena. Ninguém nada constrói na Terra sem esses obstáculos. Cada vez que houver uma luta, um embate, um problema, uma dificuldade, deveis considerar que ou estás topando com a inferioridade de alguém ou de um grupo, ou então estás em provas. Alguns também passam por provas aqui neste grupo, no grupo nosso de trabalho, mas em sua grande maioria os obstáculos que surgem ocorrem por conta da própria inferioridade do mundo em que vocês estão vivendo. Então ele traz nos nossos alertas para nós nos considerarmos como espíritas cristãos, mas não com possibilidade de duelo dessa forma, que não é dessa forma que a gente vai divulgar e implantar ou relembrar a doutrina do Cristo no coração e na mente das pessoas, né? E nós vamos ver que ele vai caminhando na sua trajetória e com isso ele lança, e isso também foi outra polêmica, quando ele lançou
o Clarim, o jornal O Clarim, né? A Revista Internacional, então, do Espiritismo Espírita, né? A RIE. Nossa, porque ele começou a chegar à conclusão que tinha que passar também aquelas informações para o meio científico, de outra forma também, né? Eram tempos muito difíceis em Matão, gente. As condições de trabalho, narra um dos trabalhadores lá do jornal Clarim, no Caibar, o bandeirante, né, do espiritismo. Bandeirante, porque bandeirante é aquele... Entradas e bandeiras, né, que a gente estuda em história. É aqueles que desbravaram o interior, né? E Matão é bem no interior de São Paulo. Eram muito difíceis as condições de trabalho naquela época. As máquinas manuais e muito primitivas. A impressão, gente, olha só, era feita página a página, um processo rudimentar com muitas dobraduras. Eles contam que às vezes Caibar entrava chorando lá, porque não vinha papel do Rio, não era liberado o papel. Quando ele conseguia, não tinha dinheiro. Quando eles conseguiam, eles tinham que passar as noites porque era muito frio, botar fogo para as máquinas funcionarem e eles aguentarem. Vejam só, meu Deus, hoje a gente faz tudo tão rápido, né? Tão rápido. E tem gente que não dá valor, né? Por isso que eu dou muito valor aos livros e ao trabalho também via as mídias sociais. E olha só, e eles contam que havia gente que pegava o jornal com 2 pauzinhos, porque ele distribuía, não era vendido. Pegava o jornal com 2 pauzinhos, se não com pano ou com papel, para não contagiar as mãos, punha no meio da rua e botava fogo. Isso acontecia semanalmente lá em Matão. Semanalmente se via isso. Sabe o que me lembrou? O que lembrou vocês isso? Claro que numa proporção bem menor. O Alto de Fé de Barcelona, não é verdade? A dificuldade, né? Como foi complicado e continuou na luta, hein? Continuou na luta. Esse trabalhador cristão espírita, ele criou uma escola, ele dava as doações na farmácia dele, ele criou um hospital, não deu muito certo, mas ele teve a ideia do hospital, ele hoje tem um na espiritualidade, fazia visitas às pessoas doentes, deixava às vezes um dinheirinho, as coisas lá. Tem vários casos contados no livro. Ajudava os pobres. Batia na porta de Caibar, Dona Mariquinha já tinha feito a sopinha. Ele fez o que a gente chama hoje um puxadinho na casa dele lá atrás. Sempre abrigava 6, 8 pessoas, cuidava da saúde, dava de alimentar. Dona Mariquinha ia ajudando, né? Os velhos eram abrigados, os doentes, né? E os obsidiados. Tem casos que contam como é que há essa passagem dele com os obsidiados, né? Com o trabalho com os obsidiados, com as médios do centro. O pessoal diz, mas Caibar era médio de cura, era médio disso. Não há informações sobre isso. A informação é que ele era um médio inspirado e intuitivo. Claro, ele acertava os remédios, ele tinha essa prática e ele era inspirado, intuído. Né? E os médios lá ajudavam no trabalho de cura, no trabalho da desobsessão. Ele tinha uma carrocinha, gente, ele tinha uma ambulância. A ambulância dele era uma carrocinha em que ele arrumava com um colchão para pegar os doentes. Ele fazia visitas na cadeia. Olha, o trabalho que a gente faz hoje, lá em 1900 e carambinha, no início, né, do século lá, ele fazia dentro de Matão, cidades católicas, aquele povo, e ele lá lutando com todas as dificuldades e com a esposa ao lado também trabalhando em conjunto para o bem, para a caridade, fazendo o que está aqui que Emmanuel fala junto com André Luiz, né? Lembra-te, não, aqui quando ele fala, estudemos Allan Kardec, é o clarão da mensagem de Jesus Cristo, seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade da sua própria divulgação. E divulgar também através da ação da palavra, do exemplo. Olha a mudança daquele Caibar que queria lá da boemia para esse Caibar, né?
Ele tinha momentos importantes de divulgação, vamos dizer assim. Ele não foi um pioneiro, mas no interior foi das conferências radiofônicas. Tem até um livrinho dele muito interessante, conferências, acho que é assim, radiofônicas, né? Ele tem vários livros publicados, Espiritismo e Protestantismo, que ele fez até por causa desses debates que ele tinha. Também O Diabo e a Igreja tem a ver com isso. Histeria e Fenômeno Psíquico, Médiuns e Mediunidade, A Gênese da Alma, Vida e Ato dos Apóstolos, Parábolas e Ensinos de Jesus. Esses nós até estudamos no Espiritismo.net, quem quiser depois procura no YouTube. Nós temos vários estudos sobre Caibar Schutel, é o nosso protetor do trabalho, a nossa Associação Espírita Caibar Schutel, que faz um trabalho virtual já desde 1990, acho que 7, um pouco antes talvez, mas com as mídias da época, e depois nós fomos caminhando com as mídias, foram progredindo também, né? Às vezes a gente não caminha tão junto por falta de tempo para certos equipamentos, mas fica maravilhoso saber que várias casas também já gravam suas reuniões, já passam online, né, quando estão acontecendo, e já agora com a pandemia estamos fazendo lives, estudos e coisas pelo Brasil afora, com a amplitude muito grande da divulgação. A gente está tendo essa experiência agora recente com um congresso que vai haver agora dia 5 e 6 de dezembro, que estava previsto presencial, vai ser online, e que nós já temos hoje quase 5.000 inscritos, né, para fazer online. Então, olha que maravilha a divulgação da doutrina, quando sabe-se usar o instrumento mecânico, a internet, né, como Caibar nos ensina muito nesse livro aqui. Entendemos que o homem, quando é chamado a uma tarefa, ele deve desenvolvê-la. Se fomos chamados a servir, é porque o Senhor viu em nós alguma coisa para ser colocada a serviço do bem. E esta alguma coisa justamente chama-se determinação. Usem sempre de prudência, mas usem também a coragem. A prudência para não extrapolar nenhum conceito e a coragem para ser capaz de mudar. O trabalho de divulgação por meio da internet é um trabalho de mudanças. O livro Na Feição Como Conhecemos ainda tem uns 200 anos pela frente, diz ele. Mas isso foi em 1999, uma outra reunião que nós tivemos com ele. Mas virá o dia em que esta matéria estará contida definitivamente em outros materiais, certamente que não a celulose. A internet, como vocês estão vendo, é um dos degraus, é o começo da difusão doutrinária com vistas a um futuro que não se sabe medir exatamente toda a extensão ou quando ocorrerá. Nem alguns de nós espíritos sabemos. Temos a visão para os próximos 200 anos e avançamos no que deverá ser o futuro, mas certeza ninguém tem do que irá acontecer realmente com os meios de divulgação, por causa do livre-arbítrio, né? Então, é importante que a gente leia esse livro também para estarmos, vamos dizer, ligados, né, às mudanças atuais, né? Mas um trabalho muito importante também que Caibar fazia era no dia de finados, né, levando o clarim para as pessoas, mandando para o Rio de Janeiro. Ele tinha companheiros que faziam isso, como Paulo fazia com as cartas, que iam levando as cartas, ele levava um clarim. E às vezes teve uma época que em São Paulo o delegado, acho que foi delegado, que confiscou vários exemplares. Me lembrou também a queima lá do Alto de Fé de Barcelona. Mas ele não desistiu. Não desistiu mesmo. E nós vamos vendo que essas passagens, né, que a gente traz aqui sobre o nosso companheiro, é importante também que elas fiquem marcadas com algumas questões. Por exemplo, se eu quero ler sobre divulgação e entender mais como a espiritualidade de Caibar traz, nós temos aqui páginas várias, 13, 14, 26. Eu quero ler uma outra parte aqui interessante, que ele nos explicou uma vez, porque nós ficamos perguntando dessa participação dele. Não se esqueçam de que quem trabalha na divulgação doutrinária une-se. Então somos muitos, eu mesmo, o próprio André Luiz, Bezerra de Menezes e vários. Aí mais embaixo ele diz assim, repito,
Todas as formas de divulgação do espiritismo no Brasil estão afetas a esse grupo. A mim, Caibar, a Bezerra, a André Luiz, a Luiz Olímpio Teles de Menezes e muitos outros espíritos. Eu volto a repetir, o que acontece num lado, todo mundo sabe. É uma equipe integrada. Aí se perguntou a ele, nós já tivemos informação prévia de haver essa equipe no plano espiritual e que ela seria coordenada por Gabriel Delane e por Caibar Schutel. Aí ele, outro grande divulgador, Gabriel Delane, conhece, trabalha, mas ele ainda tenta implantar esse serviço na Europa. Ele está ligado conosco, mas ele tenta implantar esse serviço na Europa. Nós levamos a eles a informação, nossa obrigação, nosso dever. Ele não fica aqui no Brasil, ele fica lá, mas nós levamos tudo para ele, repito, nossa obrigação. E mais adiante ele diz, como eu sou o trabalhador, dentre esses todos, o mais antigo que cuidou da divulgação do Espiritismo, ficou afeta a mim a coordenação geral por ser o mais antigo, não por méritos. Bezerra tem um trabalho enorme. Gabriel Delane é o grande cuidador de todas essas coisas por ser o pai da ciência espírita. Então ele estará assim no topo, a quem tudo devemos. No Brasil sou eu, o encarregado da direção do movimento, por ser o divulgador mais antigo, repito, somente por isso, mas nada além disso. Bezerra é o pai de tudo. Nós divulgamos a doutrina espírita porque amamos a divulgação da doutrina. Se eu quero saber a posição dos espíritos e deles sobre a caridade, ele traz aqui para nós, sobre a intervenção dos espíritos em nossas vidas, sobre a chamada para o trabalho, como eu li para vocês, sobre a importância da disciplina, da organização. Quando nós queremos palavras de estímulo, ele também traz aqui para nós, que nós estávamos uma época muito desanimados com esse trabalho, e ele traz aqui para nós. Então, que Deus a todos ajude e abençoe. Paz para seus corações, estímulo para suas vidas, visão sempre objetiva para todas as coisas. Nunca deixem de trabalhar, nunca. Nunca deixem de trabalhar, prossigam sempre. Não hesitem, caminhem, sempre caminhando. Que Deus ajude a todos nós e recebam o meu aperto de mão e meu abraço. Paz para todos vocês. Ele nos dá algumas mensagens aqui de apoio, de estímulo para a divulgação da doutrina pelos meios da mídia, pela internet e pela boa palavra, pelo estudo profundo, acompanhando Kardec e Jesus, né? Ele fala também sobre Jesus aqui em vários momentos e muito interessante sobre a escolha de trabalhadores, sobre a música na casa espírita, a questão da cromoterapia e outras terapias que não são terapias espíritas, né? E mostra para nós também sobre a imposição das mãos em cima dos livros, como é que eles leem livros com as mãos assim rapidinho, como é que são várias técnicas que o plano espiritual utiliza e trata de outros assuntos diversos, que nós tiramos várias dúvidas sobre homossexualismo, sobre a questão da doação de órgãos, sobre várias questões. Nós fazemos sobre a cremação, nós tiramos várias dúvidas doutrinárias e ele nos trouxe algumas sobre a pluralidade dos mundos, sobre Marte ser mais adiantado ou não do que a Terra, sobre essa vida em outros planetas. Então, ele traz também para nós aqui nesse livro esses esclarecimentos. Mas nós vamos encontrar, se vocês querem saber mais alguma coisa, vamos lá, vamos aos biógrafos. Leopoldo Machado, Uma Grande Vida, Eduardo Carvalho e Wilson Garcia, Caibar Schutel do Bandeirante do Espiritismo. Tem um livro recente também de um companheiro que fez, acho que foi a tese dele de doutorado, alguma coisa sobre Caibar, sobre a divulgação sobre Caibar, sobre essa forma desse espírito dinâmico, né? É bastante interessante. Mas o tempo está acabando e eu tenho que dizer, quer saber mais sobre Caibar? Tem esses livros, tem esse, em breve sairá o outro, né, com as outras reuniões que tivemos com eles. Mas tem coisas muito interessantes em que a gente pode ver no livro Alvorada Nova, de Abel Gleiser, que é diretor ainda, foi, do lá Escola Caibar Schutel, que hoje nem existe, coordenador do grupo de médios e do grupo de estudos de Caibar Schutel. E tem desenhos trazidos por médios em desdobramento
ele é coordenador-geral da colônia, é Caibar Schutel, e Sheila coordena o hospital Casa de Repouso, que ele queria tanto ter aqui também. E no mesmo grau de inclinação da cidade de Santos, dizem que com mais ou menos 200 mil habitantes, essa colônia Alvorada Nova, a gente só fala de Nosso Lar, né? Temos que ler sobre as outras colônias que estão sobre o Brasil, o que temos sobre elas, né? E que ela foi planejada há muitos séculos, antes mesmo da existência do Brasil, e nós nesse livro temos alguns esclarecimentos também sobre Caibar Schutel e o seu trabalho na espiritualidade. Se vocês ficaram, mas eu nunca ouvi falar no livro, na colônia Alvorada Nova. Nós é que não ligamos as coisas. No livro Nosso Lar tem lá, os missionários da criação de Nosso Lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Criaram ministérios em Nosso Lar, baseados na Alvorada Nova, que era mais antiga, com maior experiência. Mas se vocês quiserem saber mais um pouquinho, e com isso, sabendo de Alvorada Nova, saberemos de Caibar e o seu trabalho na espiritualidade e a continuidade da divulgação, nós encontramos também nos mensageiros, né? Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vinha saber que avançados núcleos da espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde então, vão trepar e fala sobre o trabalho que está sendo realizado lá. É que às vezes a gente lê os livros e não apreende tudo, por isso que ler uma vez só não tá com nada, como dizem os jovens, né? Porque a gente não chega ao conhecimento maior. Nós também vamos terminar aqui conversando com vocês, lembrando uma coisa muito interessante, que Caibar, que falam, né, sobre Caibar no dia do desencarne, né? Tem toda uma passagem, quando ele chama lá a moça que cuida lá, lembra até as questões de Kardec, não Denis, mas nos lembra também Samson. Por quê? Enquanto seu corpo ainda estava sendo lá preparado e velado, um desses amigos dele, que eu acho que era o dentista, era o que estava cuidando da farmácia, uma menina tem uma dor de dente, tem uma história, e ele sai com a menina para cuidar, e o dentista diz, não, deixa que eu cuido. Aí ele foi lá pegar os remédios na farmácia, enquanto foi, o outro sentou, no que o outro sentou, quando ele veio, o outro, ele já começou a falar com ele diferente, ele disse, não, mas o senhor não quer fazer isso, ver uma menina, o dente, não, ela já está melhor, já fiz isso, fiz aquilo. Mas o senhor, aí fica perguntando, aí ele diz assim, olha só, quem está aqui é Caibar, manda chamar o pessoal. Caibar, através do médium, conversa com os mais chegados, e ele disse, olha, eu acho que é doutor Urbano, eu estou ouvindo vocês falarem de lá, de mausoléu, de como você fica enterrado, o que vão fazer, não quero nada disso. Eu só quero que vocês coloquem assim na minha lápide. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Com essas palavras, eu deixo aqui com vocês o meu carinho, o carinho desses espíritos queridos, dessa falange da divulgação, de Gabriel Delane, desse querido Caibar Schutel, né? Esse carinho que ele tem para conosco e trazendo sempre a importância da divulgação, e que a gente não pode esquecer, né, que estamos numa realidade humana, que somos seres no mundo, mas que temos que partir, né, para a divulgação, não saindo de Kardec, como ele diz. Vocês não podem sair da obra de Kardec. Vocês podem até estudar Leon Denis, podem estudar outros autores, mas a base de tudo tem que ser Kardec. Vocês têm que se organizar. Vocês não conseguem fazer porque a disciplina é a base de todas as realizações úteis. Enquanto não houver organização, não houver disciplina. Nada de improviso, tudo tem que ser realmente muito bem organizado. Quando ele traz tudo isso para nós, várias orientações, nós só podemos dizer obrigado. Obrigado,
Kardec, obrigado, Leon Denis, obrigado, Caibara, obrigado, Eurípides, obrigado, Chico Xavier, e obrigado a vocês, queridos companheiros desse núcleo que eu amo tanto, pela oportunidade de conversar um pouco sobre o nosso querido Caibachuta. Senhor Jesus, muito obrigado pela chance da conversa, do estudo, da divulgação. Nos fortaleça o trabalho, a determinação, a esperança, para que possamos fazer a nossa parte na caminhada da expansão das falas do Cristo, dos desígnios divinos no coração de todas as criaturas. Que assim possa ser, graças a Deus. Obrigado, amigos.